A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Que bom que todos aqui estão para adorar o Senhor. Nós vamos celebrar a Ele, primeiramente, uma oração de gratidão ao nosso Deus, onde você, com certeza, tem seus motivos para falar com o Senhor, como seu coração está hoje, neste momento, verdade? Então se coloque na presença dEle, leve o seu coração diante dEle neste momento, amém, queridos? Curva sua cabeça. Mesmo nós sabendo que nosso Pai querido sonda os nossos corações, mas nós queremos expressar a Ti, Senhor, nosso amor neste momento, Pai. Queremos, ó Deus, Te engrandecer, queremos dar graça pelas nossas vidas, Senhor. Eu Te dou graça, Senhor, pelas vidas que aqui estão juntos. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem sustentado a Tua igreja, tem sustentado o Teu povo, Deus. Muito obrigado, Deus, por Tua presença em nossos lares, por Tua presença neste lugar, Pai querido. Obrigado, Deus, por nos despertar, Senhor, a nos encontrarmos hoje, Deus. Queremos louvar o Teu nome neste momento, Senhor. Queremos colocar diante de Ti os nossos corações, Pai. Seja ele como estiver, Senhor, alegre, triste, talvez angustiado, Pai querido. Só o Senhor é capaz de sondar esses corações e falar a Ele neste momento, ó Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, eu me alegro em Tua presença nesta noite, Deus. Motivos não me faltam, Senhor. Motivos não me faltam, Senhor. A Tua fidelidade, Senhor, tem sido tão grande em nossos lares, Senhor. Em minha casa, Senhor. A Tua fidelidade, ó Deus, tem se expandido sobre os meus familiares, sobre os meus amigos. Ó Deus, a Tua fidelidade, Deus, tem se expandido até por pessoas, ó Deus, que eu não conheço, que nós oramos por elas, ó Deus. E o Senhor tem colocado a Tua mão poderosa, Senhor, e tem agido todos os dias, Senhor. Esses são os motivos, ó Deus, que nós temos para Te engrandecer, Senhor. Deus, Tu és fiel. Eu quero Te adorar, contemplar a Ti, Senhor, em todos os momentos, Deus, em todos os momentos, Senhor. Pai Todo-Poderoso, faça-nos reconhecer quem é o Senhor em nossas vidas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, faça-nos reconhecer quem é o Senhor em nossas vidas, Senhor. Mesmo no choro, Senhor, que Tu és fiel, Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O nosso Deus é fiel, querido. A vontade dEle se expande em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Que os nossos corações se voltem diante dEle. Seja grato por tudo que Ele tem feito em nós. Só para Te adorar, Senhor. Nós te damos graças.
Ele pode devolver a vida aos nossos corações, querido. Como eu falei, eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que Deus pode alegrar ele. Eu sei que Deus, Ele retira de nós toda angústia. É Ele que sonda os nossos corações. E é nele que nós descansamos. É nele que nós alegramos. É nele que nós colocamos os nossos corações todos os dias. É Ele que tem zelado por você, por mim. O amor de Deus é imenso por nós. Nós sabemos disso. Quando nós estamos aqui na direção do louvor, querido, eu sempre falo isso. Nós escolhemos alguns louvores. Talvez alguns louvores que você não sabe cantar, até mesmo não se identifica. Mas são louvores que falam ao seu coração. Quando você não souber a letra, medite. Quando não souber cantar, medite na letra. E assim Deus vai falando no seu coração, querido. Deus fala no seu coração. Eu tenho certeza que o seu coração não volta vazio. Até porque logo mais nós ouvimos a palavra e preenche completa. Amém, amados? Nós te adoramos, Pai. Nós contemplamos a Ti nesta noite. Porque o Senhor sonda os nossos corações, Deus. O Senhor conhece cada um aqui, ó Deus Todo-Poderoso. O meu coração se alegra em Ti, Senhor. Se alegra em Ti. Eu falar, tu andava sobre mim.
coração tem sido grato ao nosso Deus, querido. Eu me emociono muito com esse louvor, eu amo esse louvor, eu gosto muito dele. E me identifico, me quebrando diante do meu Deus, porque Ele tem sido fiel em minha vida. Meu coração ele tem se enchido de gratidão por tudo que o Senhor tem me permitido, pela saúde, pela minha vida, pela minha família. E assim eu louvo a Deus. Queremos continuar louvando o Senhor com a palavra dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui juntos, louvando ao Senhor. Irmãos, é sempre bom estarmos juntos, cultuando ao Senhor nosso Deus, Ele que é sempre digno da nossa adoração. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. A partir do versículo 9. Bem, todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. E nos diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe por meio da palavra nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Fala com o Senhor nesse instante. Pai eterno, nós te damos graças, nós bendizemos ao Senhor. Nesta hora, ó Deus, nós lemos a tua palavra e pedimos ao Senhor que nos dê a graça de ouvi-la e recebermos a ministração do teu Santo Espírito, ó Deus. Ministra ao coração de cada um de nós, fala a cada um de nós conforme a tua vontade, de acordo com a necessidade que cada um de nós tem de ouvir a tua palavra. No nome de Jesus, que a tua bênção nos alcance nesta hora e que nada nos roube a atenção de ouvir a tua palavra e sermos abençoados. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse texto da palavra do Senhor nos diz que Jesus está aqui nos contando uma parábola a fim de mostrar a diferença entre aqueles que se exaltam e aqueles que se humilham, aqueles que confiam em si mesmos e se acham justos, melhores do que os outros, ao ponto de desprezar os outros. Então Jesus conta essa parábola que ele diz que 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu era o religioso, o fariseu era aquele que cumpria as suas normas, as suas regras estabelecidas pelo farisaísmo e achava que estava vivendo uma vida correta, achava que estava vivendo uma vida nota 10, achava que estava vivendo uma vida exemplar, mas era pura religiosidade. Por outro lado, havia os publicanos. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram judeus
que se submetiam ao Império Romano. O Império Romano dominava naquela época e dominava os povos, e no meio do povo de Israel tinha gente que trabalhava cobrando impostos para o Império Romano. Então o império vinha, subjugava o povo, e dentro daquele povo tinha gente que cobrava imposto para o Império Romano. Então imagine só, os publicanos, eles eram detestados por todos. Ninguém gostava dos publicanos. Por quê? Porque eles cobravam impostos para o Império Romano. E não só isso. Normalmente eles cobravam abusivamente, pagavam o que era devido a Roma e enriqueciam, e tiravam do povo. Basta nós vermos aqui adiante a história de Zaqueu. Zaqueu sabia conscientemente que ele defraudava as pessoas, a ponto que na sua conversão ele dizer que ele restituiria 4 vezes mais a quem ele havia defraudado, como mandava a lei. Se alguém defraudasse alguém, teria que restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse que esses homens subiram ao templo para orar: o fariseu, o religioso e o publicano, aquele malquisto por todos, cobrador de impostos, normalmente corrupto. Jesus disse que eles subiram ao templo para orar. O fariseu religioso então faz a sua oração, dizendo que ele se coloca em pé e ora de si para si mesmo. Ele não está orando dele para Deus, ele está orando de si para si mesmo. Ele está com o seu olhar em si mesmo, e ele diz: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores. Eu não sou como o publicano que rouba os outros, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu não sou desse tipo. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho e vivo uma vida correta, vivo uma vida justa. É isso que o fariseu está colocando diante de Deus. O publicano, nos diz aqui, estando em pé, longe, não ousava nem levantar a cabeça, olhar aos céus. Ele então, nos diz aqui a palavra de Deus, bate no seu peito e diz: meu Deus, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Sê propício a mim, pecador. Ou seja, age em meu favor, Senhor. Olha para mim, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador. E Jesus então diz que quem desce justificado, quem sai do templo justificado, é esse publicano, e não o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. O fariseu está se exaltando, o publicano, ele se humilha. E Jesus disse: por causa da humildade do publicano, ele sai dali abençoado, ele sai dali justificado. Queridos irmãos, essa é uma parábola de Jesus para nos mostrar que nós devemos seguir em frente com humildade, que nós devemos seguir em frente nos colocando diante de Deus, não simplesmente nos considerando justos, mas realmente sendo justos. Sendo justos não por causa de nós mesmos, mas sendo justos pela justificação do Senhor dada a nós. Nós fomos justificados em Cristo. Então, não basta nós acharmos que somos justos, não basta nós acharmos que somos bons, não basta nós acharmos que servimos ao Senhor. Nós precisamos de fato viver de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então nós devemos seguir em frente, sendo humildes, para que o Senhor nos exalte, para que o Senhor nos abençoe. Nós devemos seguir em frente, nos humilhando diante do Senhor, porque há, meus irmãos, a necessidade de nós nos humilharmos diante dele, para que a gente prossiga. Eu quero tomar essa parábola para que a gente pense na nossa caminhada de perseverança. É necessário que a gente prossiga sem deixar os impedimentos nos vencer. Nós precisamos perseverar, nós precisamos prosseguir com humildade, nós precisamos perseverar e prosseguir, sendo justo diante do Senhor e pelo Senhor, sem deixar que os impedimentos nos vençam. Na nossa caminhada existem muitos impedimentos que se apresentam a nós.
E dependendo como nós nos comportamos, dependendo como nós lidamos com os impedimentos, eles vão realmente nos vencer ou não. Se nós dermos lugar aos impedimentos, se nós nos importarmos de maneira errada com esses impedimentos, eles nos vencerão. Todavia, que se nós enfrentarmos a caminhada, se nós perseverarmos, se nós decidirmos prosseguir, não haverá impedimento que nos vencerá. Nós haveremos de perseverar e esta é a vontade do Senhor. E eu quero tomar esses dois homens, o exemplo desses dois homens nesta parábola, para que a gente pense um pouco nessa necessidade de prosseguir, sem deixar que os impedimentos nos vençam. Eu gostaria que nós pensássemos aqui em dois impedimentos, em duas realidades, que nós precisamos lidar para que a gente prossiga, para que a gente persevere. E a primeira coisa que eu quero colocar é que as boas obras não nos credenciam diante de Deus. Se a gente entender isso, a gente vai ser humilde, a gente vai prosseguir bem, a gente vai caminhar bem. Se a gente entender que as boas obras não nos credenciam diante de Deus. O fariseu, ao orar, ele apresenta o que diante de Deus? Diante de Deus não, na sua oração, que não é diante de Deus, é na sua oração que ele faz de si para si mesmo. O que ele apresenta? As suas boas obras. O fariseu, ele apresenta as suas boas obras, ele ora de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Está errado isso aqui? Graças te dou, porque não sou como os demais homens. É claro que não está errado. Todo crente não é como os demais homens. Todo crente é servo de Deus, todo crente se santifica, não é como as demais pessoas. Não sou como os demais homens, roubadores. Ó, tá certo. O crente não deve ser roubador, não deve ser ladrão. Injusto. Olha que coisa boa que ele está falando. Eu não sou roubador, não sou injusto e não sou adúltero. Ó, coisa boa. Nem ainda como este publicano. O publicano que cobrava impostos e roubava do povo. Coisa boa. Jejuo 2 vezes por semana, coisa boa, e dou o dízimo de tudo quanto ganho, coisa boa. E o que há de errado com a oração desse fariseu? O que há de errado é que ele se coloca diante de Deus, achando que as suas boas obras vai credenciá-lo diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos salvos, que nós fomos chamados. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele diz que nós fomos chamados para andarmos nas boas obras preparadas para nós. Nós fomos chamados para andarmos nas boas obras. O Senhor nos chamou para vivermos na prática de boas obras. O Senhor não nos chamou para nós sermos iguais ao mundo. O Senhor não nos chamou para que nós fôssemos roubadores, injustos, adúlteros. Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para servi-lo. O Senhor nos chamou para agradá-lo. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida de santificação, orando, jejuando, entregando os dízimos, fazendo todas as boas obras que a palavra de Deus nos ensina. E que nós sabemos e que nós aprendemos, mas as boas obras não nos credenciam diante de Deus. Não podemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui diante do Senhor e apresento a Ti as minhas obras. Aí Deus diz assim: sim, isso aí vale o quê? Hein, Valdemir? Valdemir chega assim diante de Deus. Valdemir não, é? Me permita aqui, Valdemir, tomar como exemplo. Fala assim: Senhor, eu toco na igreja, eu sou diácono, eu sirvo, trabalho na igreja. Está vendo, Deus, como é que eu faço as coisas? Qual a intenção de Valdemir ficar falando isso? Quem sabe dizer assim: ó, Senhor, tu está vendo o que eu faço, né? Mereça alguma coisa aí. Essa é a oração do fariseu.
A gente trabalha, a gente serve, a gente faz as boas obras, mas isto não nos credencia diante de Deus. Você quer ter uma vida de humildade, você quer ter uma vida de perseverança, você quer ter uma vida em que você prossegue, você não pode deixar que as boas obras se tornem um impedimento para você. As boas obras, como o nome já diz, é coisa boa, coisa que nós devemos fazer, mas nunca tomá-las como um crédito diante de Deus. Nunca tomarmos as boas obras como um credenciamento diante de Deus, porque na verdade diante de Deus nós não somos dignos de coisa alguma. Nós fomos chamados, inclusive quando Paulo nos diz lá em Efésios capítulo 2, que nós fomos chamados para vivermos nas práticas das boas obras preparadas para nós. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Antes de Paulo dizer isso, ele diz que nós fomos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se gloriasse. Nós somos salvos pela fé mediante a graça do Senhor, e não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por obras. As boas obras é para que nós pratiquemos, mas nunca nos credencia diante de Deus, nunca nos dá autoridade, nunca nos dá a condição de chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, olha aí tudo que eu estou fazendo, olha para mim, veja o que eu estou fazendo, eu faço isso, aquilo, outro. E aí a resposta de Deus é: sim, você entende o quê? Que você está sendo uma pessoa especial? Você entende o quê? Que você está sendo uma pessoa que merece alguma coisa? O que é que você quer de mim? Você acha que você deve ser tratado diferente dos demais porque você faz boas obras? E aí, só para fechar a tampa do caixão, Deus pode perguntar assim, isso é uma força de expressão, né, irmão? A tampa do caixão. Até porque as pessoas que agem assim também cambaleando, né? Deus fala assim: você fez tudo isso, essas boas obras, com que força? E aí qual é a sua resposta? Com que força você fez? Ou com que força você faz as boas obras? Com que capacidade você faz as boas obras? Se você responder com a minha força, com a minha capacidade, aí é a tampa do caixão mesmo. Aí acabou. Aí pode fechar a tampa do caixão. Aí você está muito perdido. E se você disser na força do Senhor, porque o Senhor é a minha força, a minha fortaleza, aí Deus vai dizer assim: então por que você se ensoberbece, achando que você tem crédito diante de mim? E estas coisas, irmãos, vão nos impedindo de prosseguir, vão nos impedindo de ter uma vida melhor, vão nos impedindo de perseverar diante do Senhor. Nós precisamos prosseguir sem deixar que os impedimentos nos vençam. E as boas obras, elas podem, não é que as boas obras sejam ruins, nós podemos, por causa das boas obras, nos ensoberbecermos e acharmos que nós temos crédito diante de Deus. Ninguém tem crédito por boa obra. Ah, pastor, mas eu faço, tem gente que não faz. Segue em frente. Cada um vai dar conta diante de Deus de tudo que fez. Mas as boas obras não nos credenciam diante de Deus. Tudo que você faz, tudo que você serve, tudo que você vive, é na força do Senhor, é para a glória dele, e não nos credencia diante do Senhor. Quando a gente começa a achar que as boas obras nos credenciam diante de Deus, a gente começa a se obedecer. A gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros. A gente começa a vigiar menos. A gente começa a falar assim: eu sou um crente bom, eu sou um crente santo, eu sou um crente justo, eu sou um crente acima da média, eu sou um crente que faz melhor do que os outros. Isso tudo pode ser verdade, pode até ser verdade, mas quando isso toma o coração do crente e leva ele a ensoberbecer, e leva ele a ser altivo, leva ele a pensar que ele é melhor do que os outros, leva ele a pensar, como Jesus disse aqui, a confiar em si mesmo, leva ele a pensar assim: eu sou tal, eu sou diferenciado, eu sou acima da média, eu sou melhor do que os outros.
Então ele passa a confiar em si mesmo, se considerar justo, como disse Jesus, não é que ele seja, se considerar justo, se considerar bom, se considerar o melhor. E aí não tem outra coisa que acontece senão desprezar os outros, porque quando ele se sente dessa forma, ou se vê dessa forma, se considera dessa forma, ele começa a olhar para os outros, e os outros estão lá embaixo. E aí essa pessoa, com a sua altivez, com a sua soberba, ela se impede de prosseguir, de perseverar, de ir adiante, de prosseguir no caminho do Senhor. Nós devemos fazer as boas obras, nós devemos cultivar as boas obras, nós devemos fazer toda boa obra que estiver ao nosso alcance. Como a palavra do Senhor nos diz que tudo que vier às nossas mãos nós devemos fazer conforme a nossa força, com toda a nossa força, com toda a força que nós temos. Mas isso nunca pode nos levar a pensar que nós somos melhores do que os outros, ou que nós não dependemos da graça do Senhor, que nós não fazemos isso na força do Senhor, que fazemos na nossa própria força. Quanto mais a gente faz, quanto mais boas obras a gente tem, nós devemos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças porque o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me guardado. Eu não sou um ladrão, eu não sou um adúltero, eu não sou como os demais homens. Pela tua graça, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado a condição de te buscar, de estar na tua presença, o Senhor tem me dado a condição de servir ao Senhor. Quanto mais boas obras a gente faz, eu sirvo ao Senhor, eu trabalho, eu toco na igreja, eu canto, eu prego, eu faço isso, aquilo, outro, eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas, eu amo as pessoas, eu cuido das pessoas, tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Senão, isso se torna um engano no seu coração que te impede de prosseguir servindo bem ao Senhor nosso Deus. Cuidado. E como que se cuida disso? Deixando de fazer boas obras? Não é deixando de fazer boas obras. Às vezes algumas pessoas não gostam de ouvir palavras assim, ou não gostam de pregar palavras assim, porque há muito crente que não faz nada, há muito crente que enterrou os seus talentos, há muito crente que não faz boas obras, simplesmente porque acrescenta no seu coração mais um engano. Eu não preciso das boas obras para me credenciar diante de Deus. Eu não preciso das boas obras para me apresentar diante de Deus. Não são as boas obras que vão me credenciar diante de Deus. Aí quando a pessoa tem essa informação, tem esse entendimento, e ela cruza os braços, ela diz: eu preciso fazer boas obras. É um engano. Nós não estamos falando contra boas obras e nem que não devemos fazer boas obras. Nós não podemos interpretar as boas obras como uma credencial diante de Deus, ou como um crédito diante de Deus. Não podemos entender que as boas obras nos credenciam diante de Deus. Não podemos entender que as boas obras nos autorizam a bater no peito e dizer: ó Deus, eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, Senhor, injustos. Eu não sou. Eu jejuo, eu oro, eu entrego os meus dízimos, eu faço boas obras. As boas obras foram criadas para que nós andássemos nelas, mas não para nos levar à soberba. Então, olha para si mesmo e pense em duas coisas: eu tenho feito boas obras, eu tenho servido ao Senhor, eu tenho feito as boas obras que a palavra de Deus me ensina, eu tenho sido essa pessoa de boas obras, que tenho aprendido a fazer boas obras. Eu sou essa pessoa que tenho conduzido a minha vida na prática das boas obras. Se sim, eu tenho que perseverar, continuar. Se não, eu preciso aprender, eu preciso fazer. Mas em ambos os casos, se você faz ou se você não faz, quem faz precisa continuar, quem não faz precisa aprender. A gente precisa sempre entender, é na força do Senhor. E eu preciso cada vez mais fazer confiando no Senhor e nunca me ensoberbecer por nada que eu faça.
porque eu não faço mais do que o meu dever. Por isso Jesus diz que quando um servo, depois de haver feito tudo o que lhe foi mandado, ele deve se considerar como um servo inútil. Mas que palavra pesada! Será que o Senhor está nos desprezando? Será que o Senhor está nos dizendo assim: olha, vocês vão trabalhar, e servo ali é escravo, vocês são meus escravos, e quando vocês fizerem tudo que eu mando, vocês são uns inúteis? É dessa forma que o Senhor está falando? Não. O Senhor está nos dizendo assim: olha, depois que vocês fizerem tudo, todas as boas obras, tudo que vocês fizerem, que vocês servirem, vocês devem olhar para o coração de vocês e devem se considerar inúteis, no sentido de que vocês não fizeram na força de vocês. Vocês não devem se exaltar, vocês não devem se considerar melhores do que ninguém, vocês não devem se exaltar dizendo: eu fiz isso na minha força, com a minha capacidade. Eu fiz na graça do Senhor, na capacitação do Senhor. Eu fiz para a glória do Senhor. Não há glória nenhuma para mim. Não há nenhum êxito que não seja para a glória do Senhor. É assim que nós devemos pensar. Eu sou um servo inútil, sabe por quê? Porque se dependesse de mim mesmo, eu não serviria ao Senhor. Porque se dependesse da minha força, eu não faria boas obras. Eu sou um servo inútil porque se dependesse de mim mesmo, da minha natureza, eu estaria vivendo no pecado. Mas pela graça do Senhor, que me alcançou, que te alcançou, pelo poder da cruz, pelo poder da salvação de Cristo, que nos levou, Pai, a nos transportar do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, graças a esse poder, graças a esse amor, graças a essa ação maravilhosa do Senhor, nós podemos servi-lo, nós podemos fazer boas obras, nós podemos amar o próximo, nós podemos fazer tudo aquilo que Ele nos ensina a fazer, como boa obra para a glória dele. E nunca bater no nosso peito e dizer: eu faço isso, eu faço aquilo outro, e sou melhor do que os demais. Nós podemos e devemos fazer boas obras para a glória do Senhor. O Senhor espera que você faça boas obras. O Senhor espera que você sirva, que você trabalhe. O Senhor espera que você faça tudo aquilo que Ele te capacitou para fazer. E que dentro do seu coração você tenha a humildade de entender que faz para a glória daquele que nos chamou, daquele que nos vivificou, daquele que nos salvou pela sua graça. E que toda a honra, toda a glória, toda a exaltação é a Ele e somente a Ele. A segunda coisa que eu quero colocar é que o pecado não nos descredencia diante de Deus. Preste bem atenção, para você não entender errado. O pecado não nos descredencia diante de Deus. Lembre-se que nós estamos falando de que há uma necessidade de prosseguir, sem deixar que os impedimentos nos vençam. Nós precisamos servir ao Senhor com humildade, perseverando, prosseguindo. E nós não podemos deixar as boas obras. Nós não podemos deixar que o nosso coração interprete as boas obras como um credenciamento diante de Deus. E não podemos deixar que o pecado nos descredencie diante de Deus. Porque o pecado não nos descredencia diante de Deus. Aquele homem publicano, na parábola aqui, o publicano é um pecador. O publicano é um pecador. O publicano, ele é uma pessoa que não é religiosa. O publicano é uma pessoa que se rendeu ao Império Romano. O publicano é uma pessoa que aceitou o serviço do Império. O publicano é a pessoa que cobra impostos do seu próprio povo. Que na grande maioria das vezes
corrupto, cobra mais do que é devido. Se nós queremos entender os publicanos, a gente olha para Zaqueu. Zaqueu era maioral dos publicanos, ou seja, era um supervisor dos publicanos. Por isso Zaqueu era um homem rico, muito rico. Esse homem era pecador? Era. Jesus cita o exemplo do publicano, porque para aquela gente, o fariseu era o religioso, o bom, o tal. O publicano era o pecadorzão. Aí Jesus fala, subiu o religioso e o pecador. Era de fato o pecador. O publicano era o pecador. É tanto que na parábola de Jesus ele diz, eu sou pecador. É tanto que ele aqui, o publicano, estando em pé, longe, não ousava se aproximar, não ousava nem levantar os olhos aos céus, porque ele sabia da sua condição. Jesus disse, o publicano é pecador, mas esse publicano aqui da parábola é um publicano que sabe que é pecador, que reconhece que é pecador, que ele não tem a ousadia de levantar os olhos aos céus. Ele olha para o seu coração e se vê como pecador, e ele sabe que ele não é justo diante de Deus, ele sabe que ele não tem crédito diante de Deus, que ele não tem merecimento nenhum diante de Deus, ele sabe que ele não pode pedir nada para Deus, que ele não pode exigir coisa alguma para Deus, ele não ousa levantar os olhos e simplesmente bate no peito e dizer, ó Deus, ser propício a mim pecador, tem compaixão e misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu não tenho nada para apresentar diante do Senhor, não tenho nenhuma boa obra para apresentar diante do Senhor. Só tenho eu aqui como pecador que sou. E aqui está a figura da humildade. Aqui está a figura de quem se conhece. Aqui está a imagem de quem olha para si mesmo e não vê a soberba das boas obras, mas vê a condição de pecador. E aí Jesus disse, qual desses dois desceu de lá justificado? O publicano, não o fariseu. Então quer dizer que o pecador, ser pecador é bom? Não, não é ser pecador é bom. Entendamos a parábola. Jesus está colocando aqui a humildade do homem que sabe que é pecador, que se coloca diante de Deus desprovido de qualquer soberba, desprovido de qualquer altivez, sem qualquer intenção de apresentar diante de Deus as boas obras, sem qualquer intenção de negociar qualquer coisa com Deus. Ele simplesmente diz, ó Deus, ser propício a mim, pecador que sou. Esse é justificado. E aí o que eu quero dizer aqui, o pecado não nos descredencia diante de Deus. Todo pecador pode ter acesso a Deus. O descrente, você um dia que já andou pelo mundo, já teve uma vida de descrente, você um dia se apresentou diante de Deus. Você um dia se encontrou diante de Deus. O Senhor te buscou, o Senhor te alcançou. E aí, o que você apresentou para Ele? Você apresentou alguma boa obra para Ele? O Senhor ficou procurando gente, falou assim, bom, aquele ali é mais ou menos, ele não é muito pecador não, dá para salvar. O Senhor não despreza o pecador. O Senhor acolhe o pecador. E mesmo depois que nós somos salvos, o pecado não nos descredencia diante de Deus. Entenda bem, eu não estou dizendo que o pecado é uma coisa boa. Eu estou dizendo que o pecado não nos descredencia diante de Deus. O pecado, ele não vai nos tirar de Deus. Mesmo quando pecamos, para que você não entenda errado, João ele diz o quê? Se nós falarmos que não pecamos, nós somos mentirosos, porque nós somos pecadores.
E ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Sabe por quê? Porque o pecado não nos descredencia diante de Deus. O pecado não diz assim, olha, acabou. Não. Quando a gente peca, não vem um anjo do Senhor e fala assim, está cancelado sua vida com Deus, seu acesso a Deus está cancelado, você pecou, você está em pecado e agora você não tem mais chance, você não tem mais jeito, sua vida acabou, você não tem mais acesso a Deus, você não pode falar com Ele, você está descredenciado, cancelado, riscando o seu nome. Não, o pecado não nos descredencia diante de Deus. Que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. E se nós nos arrependermos e confessarmos, nós temos restaurado a nossa comunhão com o Senhor. E o que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que a gente precisa prosseguir sem deixar que os impedimentos nos vençam. Mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente desobedece, isso não é o fim. Não será um impedimento final para que a gente prossiga. Eu não estou dizendo aqui que não tem problema pecar, não, tem muito problema pecar. O pecado é um desastre, o pecado pode trazer consequências gravíssimas para as nossas vidas. O pecado pode trazer consequências terríveis para cada um de nós. Pecado sempre será pecado, pecado sempre será um problema, pecado sempre será reprovado diante de Deus. Deus reprova o pecado. Deus não quer que a gente viva em pecado, Deus não quer que a gente peque, mas se nós pecarmos, isso não nos descredencia diante de Deus, isso não nos cancela diante de Deus. Nós continuamos, podemos chegar diante de Deus com humildade, e dizermos como esse publicano, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu pequei. Tem compaixão de mim, porque eu fraquejei. Tem compaixão da minha vida, porque eu caí em tentação. Tem compaixão da minha vida, porque o meu coração não está bom, porque o meu caminho não está reto, porque eu não tenho obedecido ao Senhor, porque eu não tenho vivido conforme a tua vontade. O pecado, meus irmãos, pode ser tirado das nossas vidas em qualquer momento. O pecado nunca foi e nunca será um impedimento que nos descredenciará diante de Deus. Pecou, acabou. Não. Eu posso confessar os meus pecados com arrependimento, com humildade, sem barganha, sem justificativas. Você quer saber quando você se arrepende de verdade do pecado? É quando você confessa o pecado sem um mais. Sem um mas. Entendeu? Preste bem atenção para você ver. Quando você diz assim, eu pequei, tal, mas, acabou. Se tiver um mas, você não se arrependeu. Entendeu? Eu errei isso aqui, eu pequei contra você, mas você me provocou, mas a situação estava difícil, mas a coisa não estava boa, mas se tiver um mas, não houve arrependimento. A gente tem que chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu pequei, e o único responsável pelo meu pecado sou eu mesmo, inteiramente responsável. Não há justificativa para o meu pecado, não tem mas, não tem desculpa, não tem atenuantes. Quando a gente tenta atenuar o pecado da gente, a gente não entendeu muito bem. A gente está dizendo, eu pequei, mas não foi bem assim, mas não foi mais a situação, mais.
Pecou. A gente tem que chegar diante de Deus como Jesus nos ensina aqui. Ó Deus, tem compaixão de mim, porque eu sou pecador, ou porque eu pequei, porque eu desobedeci. Traz a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o momento, não importa o cenário. Se pecamos, devemos assumir toda a responsabilidade diante de Deus, porque esse é o principal sinal de que nós verdadeiramente nos arrependemos, e Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque o pecado não nos descredencia diante do Senhor. Não importa que tipo de pecado, não importa em que condição de pecado qualquer pessoa se encontra, não importa o quanto tenha de pecado acumulado, não importa, não há nenhuma condição de pecado que você possa se encontrar, ou pensar, ou imaginar que o Senhor não tenha condição de te justificar, de te abençoar, de te perdoar, na medida que você realmente se humilha diante dele, arrependido, confessa e diz: Senhor, eis-me aqui, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, ser propício a mim. E é assim que a gente prossegue, é assim que o impedimento do pecado não nos vence, porque todo pecado só sai quando humildemente confessamos, arrependido, e o Senhor é poderoso para nos perdoar, para nos renovar, para nos restaurar em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, concluindo, fomos chamados para perseverar, para prosseguir. Não deixemos que os impedimentos nos vençam. Façamos as boas obras, mas não nos enganemos. As boas obras não são um credenciamento diante de Deus. Não são as boas obras que vai nos tornar apresentáveis diante de Deus. Nós, o escritor aos Hebreus diz que nós adentramos pelo novo e vivo caminho na presença do Senhor pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Não é pelas nossas obras, não é pelo que nós fazemos. Não deixemos que esse engano entre no nosso coração. Não deixemos que o pecado, que o impedimento do pecado nos vença. A gente precisa humildemente buscar diante do Senhor o nosso perdão através da confissão e um coração arrependido. Amém? Põe-se de pé no seu lugar, vamos orar. Apresenta a sua vida diante de Deus. E você sabe que você foi chamado para perseverar, para prosseguir. Não foi para ficar parado. Não foi para viver de qualquer jeito. Nós somos chamados para fazermos boas obras. Nós somos chamados para romper adiante. Sem nos enganarmos com as boas obras e sem deixar que o pecado nos impeça. Apresente sua vida diante de Deus, diga a Ele: Senhor, eu quero prosseguir, perseverar, fazendo boas obras, sendo humilde, para que nenhum pecado me vença, mas que eu arrependa de todos e confesse diante do Senhor, para a tua glória. E assim eu quero prosseguir. Fala com o Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, eis-nos aqui, Senhor. Todos nós aqui, Senhor, somos pecadores, nós sabemos disso. Todos nós aqui somos limitados. Todavia o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou do império das trevas, o Senhor nos capacitou, o Senhor fez de nós morada do Teu Santo Espírito e nos dirige para vivermos uma vida de santificação, não uma vida perfeita, mas uma vida de aperfeiçoamento. E nós queremos viver, Senhor, perseverantemente, prosseguirmos nos aperfeiçoando, lutando, vivendo para o Senhor,
andando na tua presença. Ó Senhor Deus, nós queremos vencer na vida e não deixar que nenhum impedimento, Senhor, seja o suficiente para nos parar. Que nenhum impedimento venha, Senhor, nos fazer parar ou desanimar. Nós queremos seguir adiante fazendo boas obras para a glória do Senhor, não para apresentarmos diante de Ti como credenciamento para estarmos na Tua presença. Nós queremos, ó Deus, prosseguir, sabendo que se pecarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, com amor e com graça, nos amparando, nos corrigindo, nos disciplinando, nos edificando com amor. Graças te damos, porque o Senhor nos dá todas as condições para servirmos ao Senhor, para andarmos na tua presença, para fazermos a tua obra, para vivermos de acordo com a tua palavra. Abençoa cada um de nós aqui, Senhor, para vivermos assim, para andarmos assim, para vivermos de acordo com a tua vontade. Abençoa esta pessoa, Deus, que pratica as boas obras, para que ela prossiga, para que faça mais. Essa pessoa que não tem andado, ó Deus, na prática das boas obras, desperte essa pessoa, Senhor, para viver uma vida na prática das boas obras. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja assim na vida de cada um de nós. Abençoa essa pessoa, ó Deus, que tem lutado contra o pecado, essa pessoa que até tem pecado, ou essa pessoa que tem caído em tentação, para que ela, Senhor, não fique presa, vencida pelo pecado, mas que ela saiba que no Senhor, nós somos restaurados, renovados, nós somos perdoados, reabilitados para prosseguir em santidade e glorificação ao teu santo nome. Que seja assim na vida de cada um de nós, para a glória do teu nome. No nome de Jesus oramos, certo de que a tua bênção, ó Deus, alcança cada um de nós poderosamente. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças te damos. Graças te damos. Aleluia. Ainda de pé, nós vamos cantar louvor ao Senhor. E enquanto cantamos, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, em honra e adoração ao Senhor. Dizimar e ofertar faz parte das obras que nós fazemos, daquilo que a palavra do Senhor nos ensina a fazer. Todas as práticas cristãs são obras que nós exercemos e que devemos fazer com amor, com humildade, devemos fazer com dedicação, com toda a nossa força, para a honra e glória do Senhor. Não para nos credenciar diante de Deus, mas para a glória dele, e que ele seja honrado através das nossas vidas. Os irmãos do louvor vão cantar o cântico, e enquanto isso você pode trazer o seu dízimo para frente. Ali, por favor. Oh,
Oração de gratidão nesse instante. Pai Santo, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Nesta noite nós também agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, cultuando ao Senhor, cantando louvores, orando, compartilhando a tua palavra. Obrigado por cada um que tem contribuído financeiramente, ó Deus, que tem tido cuidado e compromisso com a igreja do Senhor. Que a tua graça permaneça sobre todos nós. Em nome de Jesus. Pai querido, dá-nos uma semana de bênçãos na tua presença. Conduz os nossos passos, dirige os nossos passos, Senhor, para que a gente ande na tua presença de acordo com a tua vontade. Abençoa cada irmão aqui presente. Abençoa aqueles que estão ausentes, Senhor. Que o Senhor os alcance cada um conforme a tua vontade e a tua graça, Senhor. Ó Deus, fortalece cada um. Cura as enfermidades. Dá, Senhor, força e sabedoria para lidar com cada questão, com cada situação do dia a dia, em casa, no trabalho, Senhor, nos afazeres do dia a dia de cada um. Que o Senhor possa abençoar, fortalecer, dar sabedoria para que tudo vá bem na vida de cada um, Senhor. Nós apresentamos, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, a vida de cada um dos teus filhos. Que a tua graça seja sobre todos, com amor, com alegria. Ó Deus, com a tua paz, o Senhor venha alcançar todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana. Amém.